Olha só, gente, aqui comigo hoje no estúdio está a neurologista Gladys Lentes Martins. Sabe por quê? Sabe quando você está falando com alguém e de repente esquece uma palavra, se perde aí no raciocínio? Quem nunca teve aquele branco na memória, não é mesmo, Gladys? Seja muito bem-vinda aqui com a gente, porque esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. Bom dia para você. Bom dia, Vanessa. A pergunta é, a gente quer entender, na verdade, quando isso é normal ou então é um sinal de problema. Porque é normal a gente estar conversando aqui e, de repente, uma palavra escapa, né? A gente tem que parar um pouquinho para raciocinar e lembrar para concluir o nosso raciocínio, né? Então, essa situação é bastante comum, né? Ela acontece principalmente em jovens, né? Que em algumas situações específicas podem ter o chamado branco. Mas também, assim, pode ser um sinal de alerta, né? Se a pessoa está tendo isso com muita frequência, pode ser, por exemplo, um sinal de estresse, de uso abusivo de algum medicamento ou de drogas, se a pessoa está tendo uma certa privação de sono. Então, essas situações elas podem repercutir nesse momento, né, de ter o branco quando mais precisava ter a memória preservada. Né? Agora, falta de memória é uma coisa e desatenção é outra, são coisas diferentes, né? Isso, bem diferente. Assim, a desatenção é a capacidade que a pessoa tem de reter a informação naquele momento e, lógico, transferir para a área da memória e consolidar como memória. Mas o que é importante é que a falta de atenção, ela pode levar a um distúrbio da memória, né? Porque se a pessoa não capta as informações, se ela tem uma desatenção, ela não consegue ter aquela memória preservada e muitas vezes isso tem que ser tratado, o déficit de atenção especificamente. Você falou aí dos jovens, e quando a gente percebe isso em adultos ou idosos, por exemplo, a gente vê muitos casos de Alzheimer. Tem alguma relação, essa questão de esquecimento, quando a gente precisa ficar realmente, né, preocupado com isso, buscar ajuda, um tratamento, quem sabe? Assim, nas pessoas um pouco mais idosas, é importante quando esses momentos começam a se repetir muito e tem uma repercussão na vida diária. Porque mesmo as pessoas de mais idade, elas podem ter os brancos, sem com isso significar que ela está tendo uma doença degenerativa como o Alzheimer. Mas realmente pode ser um sinal de alerta se isso estiver repercutindo na vida diária, se a pessoa não, né, estiver tendo problemas para resolver o seu dia a dia em função desses brancos, né? Se atrapalhar, Se atrapalhar, né? Isso. E é verdade que a gente guarda mais na memória lembranças a respeito de coisas não tão boas assim do que momentos prazerosos? Existem algumas pessoas que podem, em função de estresse pós-traumático, digamos assim, guardarem mais situações ruins da sua vida, né? E isso pode também ter uma repercussão muito séria e deve ser tratado. A pessoa com essas alterações, em que ela só tem memórias ruins, ela precisa ser tratada para que isso reverta, para que ela possa encarar a vida de uma outra forma, né? Vendo os pontos positivos da vida, das situações em que ela está vivendo. Né? Até para viver com mais alegria, né? Sim, porque as coisas ruins, elas devem ser esquecidas, né? Então, isso é o mais importante, e procurar caminhar para as coisas boas, ter pensamentos positivos. Isso tem uma repercussão muito grande na memória e na vida, de um modo geral, né? A gente acaba vivendo com mais tranquilidade dessa forma, Sim, né? sim. E tem alguma dica para a gente poder manter a nossa mente ativa, assim, sem ter tantos brancos aí? Como eu falei, né, a mudança de hábitos, né, porque todas essas coisas que eu falei, elas são hábitos, né, dormir mal, usar drogas, usar medicamentos em excesso, né, estresse, que é uma situação do mundo atual, né? Mas resolver essas situações, ter bons hábitos, alimentação saudável, atividade física. E outra coisa muito importante, que nós temos aqui um grande exemplo, né? Que é a inovação. Opa, né? Mudança da antiga RIC, né? Então, as mudanças são bastante positivas para a memória. Encarar situações novas, mudar um pouco os hábitos, ver coisas novas sempre ativa regiões do cérebro diferentes. Então, isso ajuda na recuperação da memória e na manutenção de um cérebro mais saudável. Opa, Eu acho que isso aí é uma coisa bastante positiva, né? Que boa notícia. Então. Que legal. Então, olha só, viu, gente? Grupo ND, marca aí. Isso. Estamos nesse processo de grande mudança, todo mundo indo junto nessa grande mudança, né? Mudando até para melhorar, como a Gladys falou, nosso cérebro, né? Sim. Que legal. Que novas informações ativem regiões boas do cérebro e que as coisas, a memória fique melhor. E que a gente possa trazer cada vez mais notícias positivas
positivas, notícias boas para inspirar todo mundo de casa. É isso aí. Te agradeço pela participação com a Eu que gente aqui, agradeço a pelas dicas bem legais para a gente. Uma boa noite de sono, mudança, ter essa visão aí para a gente garantir a saúde do nosso cérebro também. Bom dia para você. Bom dia, Até obrigada uma próxima também. oportunidade.